Mas isso devia acontecer, umas primárias, como aconteceu, aliás, as que existiram no PS foram exatamente como está a descrever. Exato. Pronto. Devia repetir-se isso para decidir se o PS apoia ou não esta candidatura? Não há, nos partidos, e no PS em particular, não há uma tradição de levar as eleições presidenciais como uma questão partidária. O PS, como sabemos, já teve todo o tipo de relações, já teve um secretário-geral que se autossuspendeu para não apoiar o candidato que o partido apoiava, já teve um candidato apoiado pelo partido, já teve situações em que não tinha candidatos indicados pelo partido. E, portanto, não creio que haja um padrão em relação ao qual se possa dizer que o Partido Socialista agora está a comportar-se dentro do padrão ou fora do padrão. O que me parece que seria errado, e claramente sem subterfúgios discordo, é uma estratégia de o maior partido da esquerda portuguesa dizer as eleições presidenciais não nos interessam, as eleições presidenciais são uma questão secundária. Mas olha, aliás, já está marcada uma Comissão Nacional para debater este tema, que era uma coisa que dizia que até agora não tinha sido feita e que temiam que não viesse a acontecer. António Costa, no entanto, também já falou sobre presidenciais, numa famosa visita à Auto Europa, onde quase lançou ali a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa ao cargo. Ao fazer isto, condicionou de alguma forma os socialistas e o Partido Socialista? Terá que perguntar aos militantes e não a mim. Portanto, António Costa claramente criou, nesse acontecimento de Palmela, criou a ideia de que nós estaríamos quase perante uma dispensabilidade das eleições. Portanto, um pouco como se não houvesse um processo competitivo pelo meio. Na minha opinião, nesse momento não foi feliz. Mas tudo isso já passou. E, portanto, como diz, o Partido Socialista tem agora marcado uma reunião para estabelecer a sua posição. O que eu acho que vai acontecer é que os socialistas vão tomar as posições que entenderem. Quanto à candidata que eu apoio e a cuja equipa tenho o orgulho de pertencer, eu acho que essa questão do Partido Socialista já passou. Ou seja, toda a gente sabe que Ana Gomes é uma militante do PS, toda a gente sabe que Ana Gomes é uma socialista democrática, mas a sua candidatura é uma candidatura que é uma genuína candidatura presidencial. Não é uma candidatura preocupada com o que se passa dentro do PS ou para dentro do PS. É já uma candidatura que se assume como transversal e que procura mobilizar diferentes setores da sociedade portuguesa. E quanto à direita que vê aqui em jogo, é uma direita diferente uma da outra? Claramente. Portanto, eu penso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ou se hipoteticamente ele não se candidatasse, qualquer outro candidato que viesse dessa área, faz parte do consenso constitucional. Portanto, nós o que temos é que há candidatos que têm a ver com diferentes interpretações da função presidencial e diferentes valores, chamemos de valores matriz, portanto, uns mais conservadores, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa é claramente um candidato mais conservador, outros mais progressistas, uns com mais preocupações em alguns temas do que outros. Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, praticamente no seu mandato nunca abordou questões como as questões da emergência climática ou nunca foi grande mobilizador de intervenções que mexessem nas desigualdades, mas todos eles dentro do consenso constitucional. E, portanto, se bem percebi a sua pergunta, respondo muito diretamente. André Ventura é um candidato fora da Constituição, é um inimigo da Constituição e é um adversário do sistema democrático. André Ventura, por falar nele, tem usado o seu nome para atacar a candidatura de Ana Gomes a partir do momento em que soube que ia fazer parte da estrutura organizativa da campanha. Custa ver que o longo processo judicial da Casa Pia está a voltar, de certa forma, à ordem do dia? Esperava que isto fosse acontecer? Claro que me custa ver e claro que é pessoalmente doloroso e não tenho nenhuma dúvida que as pessoas da extrema-direita que procuram agitar esse fantasma têm consciência disso. Mas há um ponto que é essencial. Passaram quase 18 anos, houve uma sentença do Tribunal da Relação de Lisboa que disse que nunca houve indícios, houve uma sentença do Tribunal da Relação de Lisboa que disse que nunca devia ter sido acusado, houve uma sentença do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que condenou o Estado português por violação dos direitos humanos. A verdade está apurada e há uma coisa que eu não posso ser, é prisioneiro da mentira. André Ventura é livre de procurar enganar as pessoas através da tentativa de difundir agora mentiras, mas vai ficar a falar sozinho. E já esperava que isso fosse acontecer, quando pesou este apoio a Ana Gomes e assumir esta função na sua candidatura, já esperava isto?
Claro que sabia que a escola que inspira a extrema-direita portuguesa fez este tipo de coisas por todos os sítios por onde passou. E, portanto, não estamos perante algo que possa dizer-se que é completamente inesperado. Uma das indústrias da extrema-direita é a indústria das fake news e outra é a da tentativa de manipular a opinião distorcendo. Não foi uma surpresa. Perguntava-lhe agora se o facto de Ana Gomes, que é claramente uma voz que tem sido muito ativa na denúncia e não só, na crítica pública que tem feito a casos de corrupção e até muitas vezes se antecipa aos julgamentos que são feitos pela Justiça. O caso do pirata informático Rui Pinto é um desses casos. Como é que alguém que nos últimos 20 anos se queixou e que viveu na pele os julgamentos públicos, que os viveu na primeira pessoa, está agora deste lado da barricada? Não há aqui um contrassenso? Não, e eu não aceito essa ideia de que Ana Gomes faz julgamentos na praça pública. Não é isso que nós vemos. Aliás, se reparar, em quase todos os casos em que Ana Gomes apareceu do lado da denúncia, há um momento em que ela aparece a levar as provas ao Ministério Público e em que aparece a fazer queixa ao Ministério Público. E, portanto, eu acho que não podemos comparar isso com julgamentos na praça pública. Mudando agora aqui um bocadinho de tema, voltando ao tema das presidenciais e da candidatura de Ana Gomes, como é que avalia o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa teve uma excelente entrada quando ajudou o país a descrispar-se daquilo que tínhamos vivido no fim do mandato do Presidente Cavaco Silva. Vivemos um período em que o eixo do poder político esteve muito na dinâmica entre o Governo e o Parlamento, que o Presidente não obstaculizou e a que não se opôs. Creio que o maior problema do mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa foi a dificuldade que ele tem em manter separada a presidência do Governo. Uns dias quase que quer ser o tutor do Governo, outros dias quer ser o braço direito, noutros dias quer antecipar comportamentos do Primeiro-Ministro. Aquilo que nós temos, aliás, assistimos muito recentemente, é exemplificativo desta confusão. Não é normal que o Presidente da República venha dias seguidos comentar como é que o Orçamento de Estado deve ser aprovado. Há um tempo do Presidente, e Marcelo Rebelo de Sousa, o maior defeito que, do meu ponto de vista, teve até hoje, é o de que não respeita o tempo do Presidente. Isso não é magistratura de influência? Não se pode... Não creio, porque a magistratura de influência não é o comentário político na comunicação social. E, portanto, aquilo que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem é dificuldade em libertar-se da sua necessidade de estar presente. E isto banaliza a presidência. O que cabe ao Presidente é garantir que os resultados eleitorais são respeitados. E para que os resultados eleitorais sejam respeitados, é inequívoco que, neste momento, é importante que o Presidente da República exerça a sua magistratura de influência no sentido de que a estabilidade política seja garantida pelo bom relacionamento entre o partido que ganhou as eleições e os outros partidos que os portugueses acreditaram que iriam ser a solução governativa. Então acha que a esquerda está condenada a aprovar este Orçamento do Estado? Eu acho que a esquerda está condenada a, se não aprovar este Orçamento de Estado, sentir que falhou perante os eleitores. E se o Governo não conseguir que, pelo menos, o Bloco de Esquerda viabilize o Orçamento do Estado, é o fim deste Governo de António Costa? Eu compreendo que estejam muito preocupados com os cenários políticos, mas eu, digamos, perdi a capacidade de ter essas cenarizações. Obviamente que não há nenhuma razão formal que vá nesse sentido. Se este orçamento não for aprovado à esquerda e for aprovado ao centro, é tão legítimo como tendo sido aprovado à esquerda. É menos consentâneo com os resultados eleitorais das legislativas e esse seria um fator que devia ser ponderado por um Presidente da República. Mas, de per si, se um orçamento não é aprovado, não há nenhuma tragédia em democracia. Se um orçamento não é aprovado, terá que surgir outro.